Olá, amigos. Mais histórias para contar. Fiquei pensando bastante que histórias contar para vocês. Nossa, e tem um monte na minha cabeça para contar hoje. Mas vamos começar pela primeira. O tema hoje vai ser mortes coletivas. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, né? Então é um bom momento para estudar isso. Bom momento mesmo. E a gente se preparou, viu? Procurando histórias para contar, principalmente porque nós vamos falar de leis morais. São as leis de Deus. A mais comum de todas, que todo mundo sabe, é a de ação e reação. Tudo aquilo que você faz, você recebe de volta. Se você semeia morangos, você vai colher morangos. Se você semeia pimentas, você vai colher pimentas. Então, nas leis naturais que existem, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. Deus, infinitamente bom e justo, ele fez as leis morais para que a gente pudesse ter autonomia. Vamos por assim dizer que eu acho que ele quis, não tenho certeza de nada mesmo, que ele quis simplificar o seu modo de agir. Então ele fez as leis naturais. Isso daí você encontra no terceiro livro terceiro, do Livro dos Espíritos. Aí vem lá, as leis morais, lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de observação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E aí segue, viu? Tem a lei de justiça e a perfeição moral. Aí entra-se no livro quarto, que é Esperanças e Consolações. Então eu estudei sim para falar para vocês, viu? Eu vi o que eu ia falar para vocês, porque nós vamos falar de morte. Nós já falamos isso daí. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele matou a morte. Jesus, há 2000 anos, também matou a morte. Então, nós temos aí todinho 2000 anos de estudos. É bastante. Mas temos ele simplificado nas obras básicas da doutrina espírita. Vocês podem ter certeza disso. Isso eu garanto de verdade, porque eu estudei. Então, o caminho mais curto é esse, tá? É pegar já tudo mastigadinho. E nos livros do Pentateuco Espírita, nós temos tudo mastigadinho, bonitinho. Eu ainda vou mais longe. Os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, nos fazem entender melhor ainda todos os livros da codificação espírita, e de uma maneira muito gostosa. Mas não é esse o caso, nós vamos contar história. Então vamos lá. História nós vamos contar fatos, porque nós vamos estar falando hoje de mortes coletivas. Muito bem, meus amigos. Década de 50, 60, em Niterói, teve um grande evento desastroso num circo. Humberto de Campos, o nosso irmão X, nos conta isso numa crônica em um dos seus livros. Então ele conta que centenas de pessoas, se não milhares, estavam reunidos no circo, naquele espetáculo. Por algum motivo lá, começou a queimar a lona do circo.
E essas pessoas todas morreram carbonizadas. Aí Humberto de Campos nos dá uma explicação. Todos estes indivíduos, esses seres que estavam dentro do circo assistindo esse espetáculo e morreram carbonizados, há 2000 anos estavam programando um dia estarem todos reunidos num único lugar para resgatar faltas sérias do passado deles. A falta que eles mais se culpavam é que quando os cristãos eram queimados em praça pública ou nas arenas de Roma, né, o nosso famoso Coliseu, né, que tanta gente adora conhecer aquelas muralhas. Eu falo, não, eu conheço tudo em Roma, menos no Coliseu. Coliseu eu não vou. Me nego aí, realmente me nego. Porque tudo que aconteceu lá foram coisas muito pesadas para os espíritos de muitos. E esses que estavam no circo, eles faziam parte da multidão em que aplaudiam e ovacionavam a morte dos cristãos nas fogueiras, ou então estraçalhadas pelas bocas das feras na arena do Coliseu. E eles desencarnaram, e na erraticidade, estranha essa palavra para quem nunca usou, né? Mas erraticidade é a situação que nós estamos entre uma vida e outra vida, entre uma encarnação e outra. Então nós estamos no plano espiritual, na erraticidade. Nesses momentos, nós nos reencontramos com amigos do passado. E muitos de nós combinamos vir juntos para passar essa situação e resgatar. Porque nada do que fazemos de errado fica impune, pode ter certeza disso. É uma lei natural. Deus que impôs essa lei, sim, mas Ele nos deu o livre arbítrio para escolher se queríamos mesmo isso ou não. E nós escolhemos que sim, porque quando nós nascemos de novo, nós programamos toda a nossa vida, inclusive essa em que estamos passando a pandemia juntos. Tá difícil? Tá. Mas vamos, da melhor maneira possível, passar por esse momento de transição planetária da melhor forma possível, tentando ser melhores hoje do que já fomos ontem. Outro fato que eu vou comentar com vocês é mais recente. Quer dizer, 2, né? Vocês se lembram da TAM, aquele avião que caiu logo depois que decolou e morreu 150 pessoas carbonizadas num mesmo voo? Então, vejam bem, ninguém morre de véspera, nem peru de Natal. Olha só. Todos que tinham que estar naquele avião e desencarnarem juntos carbonizados, conseguiram. Eles conseguiram aquilo que eles pediram, o desencarne dessa forma. Vejam bem, na época eu assisti reportagens mostrando pessoas que haviam perdido o voo por questão de minutos. Outros que se atrasaram porque bateu o carro, o táxi que estava vindo para o aeroporto. Teve várias situações. E essas situações são bastante diversas. Quer dizer, essas pessoas não era o momento deles. Não estava programado morrer, desencarnar, falecer, como vocês quiserem dizer, mas acabar a vida física daquela forma. Aí nós temos um outro fato a ser comentado. Quem se lembra de Santa Maria, Boate Kiss? 300 jovens, em torno de 300 jovens, não lembro o número correto, morreram asfixiados com a fumaça do fogo que aconteceu dentro da boate, que pegou fogo, mas morreram asfixiados. Não morreram carbonizados, foram asfixiados por um gás que se formou com os plásticos,
o isopor e outros materiais em combustão que provocaram gás. Quem eram esses seres jovens que desencarnaram? Antigos soldados, cientistas e responsáveis pela morte de milhões de judeus, e muitos deles morreram com o gás letal. Alguns cientistas fizeram análise desse gás que matou esses jovens. E a combustão provocou esse gás. E analisando esse gás que foi provocado, esses analistas disseram que era quase idêntico ao gás que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então a gente não está falando besteira, a gente está falando coisa que aconteceu e que temos provas da espiritualidade que veio nos dar o retorno, explicando o que tinha acontecido. Vejam bem, em reportagens da época eu lembro que uma mocinha não foi com os amigos para a boate, porque ela estava com muita cólica menstrual e ela quis ficar quietinha em casa e tomar remédios. Outro, um rapaz, ele não foi com os amigos para a boate porque os pais convenceram ele que aquele não era um dia de sair de casa. Não lembro quais foram os motivos que ele falou na reportagem, mas ele não foi porque foi obediente aos pais. Então, a divina providência ajuda esses desencarnes coletivos. Então, esses desencarnes coletivos só acontecem quando nós programamos e nós pedimos por isso. Se nós tivermos que desencarnar por Covid, nós vamos. Eu tomo cuidado, viu? Porque eu passei dos 60 e sou de alto risco. Por problemas de saúde que eu já tive no passado. Então eu me cuido. Quer dizer, a gente tem que se cuidar. E deixar que Deus e a divina providência façam a sua parte. Se a gente tiver que desencarnar agora, nesse momento de Covid, nós vamos desencarnar. Não importa como, mas vamos. Vejam bem, na gripe da gripe espanhola, um tio-avô meu, irmão do meu avô Nestor, pai do meu pai, ele era boticário em Campos, a cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Ele era um boticário muito conhecido e muito famoso. Ele tinha 2 filhos, e os 2 filhos estudaram medicina, então eram 2 médicos. Ele, os 2 filhos e a esposa desencarnaram na gripe espanhola, mesmo com todo o conhecimento que tinham de remédios, de saúde, eles desencarnaram. Mas vejam bem, foi descoberta nessa época no sul, que todas as fazendas estavam morrendo todas as pessoas, mas uma fazenda não tinha morrido ninguém. Aí alguns pesquisadores, cientistas e médicos foram com todo cuidado nessa fazenda em que não tinha ninguém morrido de gripe espanhola. Aí chegaram lá e começaram a conversar com a família, né? E era uma fazenda de cebolas, plantação de cebolas. Aí um dos médicos falou, escuta, tem algum ritual, alguma coisa que a senhora faz, né? Perguntou para a mãe da família. Ela falou, eu tenho. Eu corto toda noite uma cebola no meio e coloco no criado mudo de cada um. Para os mosquitos, os pernilongos não vinham incomodar o sono de ninguém. Aí um dos médicos teve um insight. E falou, a senhora pode nos dar essas cebolas que a senhora colocou nos criados mudos? Ela falou, posso. Aí reuniu tudo num saco plástico, sei lá como lá, levaram embora as cebolas que estavam nos criados mudos. Quando eles chegaram no laboratório e foram analisar, todos os vírus da gripe estavam nessas cebolas. Essa mulher sabia disso? Não sabia. Ela era totalmente analfabeta, não sabia de nada e nem tinha conhecimento dessa tal gripe que estava aparecendo naquele momento.
agora nós estamos falando de Deus, né? Já não estamos falando mais dos homens. Porque vejam bem, tudo que os homens descobrem cientificamente é pela permissão de Deus. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro bem disso. Eu acredito que foi na década de 70. O doutor Zerbini, na África do Sul, fez o primeiro transplante de coração. Nossa, foi o maior auê porque ele tinha feito isso. E teve o maior sucesso. Aí, depois, conversando no meio espírita, debatendo sobre o assunto, então nós comentamos, né, com alguns dos nossos companheiros. Quer dizer, eu ouvi eles comentando que tudo aquilo que a ciência descobre é por proteção de Deus, que Deus é que permite que isso aconteça. Então, tudo aquilo, ir para o espaço, fazer pesquisas, coisas desse tipo, está lá Deus impulsionando cada um de nós. Nós só temos que ter consciência disto. Tem uma lenda indiana que disse que um homem era ateu, não acreditava em Deus. Mas todos os seus amigos eram espiritualistas, porque o indiano, ele é muito religioso. Por tudo que a gente lê, a gente sabe, eles são bastante espiritualizados. E os seus amigos falam, mas como que você não acredita em Deus? Ah, eu não acredito. E dava os motivos dele pelo qual ele não acreditava em Deus. Ele falou assim, não, mas calma, um dia você vai entender Deus. Você não entende hoje, mas você vai entender Deus. Aí, neste momento, eles conversando na esquina de uma das ruas, né? Gritam o pessoal, gente, sai da rua, que um elefante está bravio, correndo pelas ruas e está matando todo mundo que passa na sua frente. Que ele pisoteia todo mundo por onde ele passa. Aí, vamos, meu amigo, vamos sair da rua. Falou, não vou sair. Vocês não estão falando que Deus existe? Então tá, se Deus existe, eu vou ficar aqui no meio da rua para ver se ele vai passar por mim e não vai me matar. Porque se Deus existe, Deus vai me proteger, então. Aí ele continuou na rua lá paradão, e os amigos. Anda, homem, saia do meio da rua. E o elefante chegando, e ele vendo o elefante chegando. Aí sai uma mulher numa das janelas e grita lá. Ô homem, saia da rua que o elefante está chegando. E o elefante chegou, pisoteou ele e matou. E ele chegou no plano espiritual. Quando amigos espirituais chegaram perto dele e explicaram a situação em que ele estava, ele falou, mas o que aconteceu? Por que vocês não pediram a Deus que me protegesse e me salvasse? Por que Deus não foi me salvar? Aí um dos amigos espirituais fala para ele, quem te disse que não, meu amigo? Deus estava na voz dos teus amigos, Deus estava na voz daquela mulher da janela que ficou gritando para você sair da rua. Você é que não ouviu. Eu gosto muito dessa história. Mas hoje eu ouvi uma que me deixou mais encantada ainda. Então eu vou contar para vocês. Conta-se que um mestre muito sábio morava perto de uma floresta. E todo mundo que queria saber do futuro ia procurar por ele. E diz que ele acertava em tudo. Tem muitos assim na história, né? Então o pessoal da aldeia vivia perturbando ele. E ele ficava nervoso com aquilo. Porque ele falava, gente, o futuro não é isso daí que vocês estão me ouvindo falar. O futuro, ele é maleável. Ele se movimenta conforme as tuas atitudes. Porque muitos chegavam e reclamavam, né? Ah, mas não deu certo o que o senhor falou para mim. Então vê de novo. E ele ia ver de novo. E nisso, tão perturbado que ele ficava com tanta gente procurando ele foi se afastando da beira da floresta e foi se aprofundando mais e construiu uma casa bem escondida, onde ninguém podia achar ele.
Um belo dia, 2 rapazes andando pela floresta, caçando, se perderam. Já estava anoitecendo e eles preocupados, né? Porque estavam sem nada para passar a noite. Aí eles viram ao longe uma luz em uma casinha e correram lá e foram para lá. Como reza a tradição indiana, qualquer pessoa que bater a tua porta será muito bem-vindo. E você fará de tudo para que essa pessoa se sinta muito bem dentro do teu lar. E os dois, conscientes disso, bateram na porta. Aí esse mestre aparece na porta. E os dois conheciam ele, reconheceram na hora. Nossa, mestre, é o senhor que está aqui? Nós estamos perdidos, estamos precisando de um lugar para dormir hoje. E ele arrumou um quarto para eles dormirem, deu alimento e eles dormiram. No dia seguinte acordaram, o mestre já estava com uma mesa farta de café da manhã para eles tomarem logo depois que acordassem. Eles acordaram, se arrumaram, tomaram o seu desjejum e falaram: mestre, já que nós estamos aqui, por que o senhor não vê para nós o nosso futuro? Aí o mestre pegou e falou: vocês querem mesmo isso? Nós queremos, mas vocês têm consciência de que o futuro que eu vou revelar, ele pode não ser exatamente aquilo que eu falo. Tem consciência disso? Os dois temos, sim. Então tá. Você vai ser um grande rei, vai ser um homem de muitas posses e vai ser muito venerado. Agora, você tem somente 1 ano de vida. Aí os 2 rapazes respiraram fundo, estava lá. Ele tinha visto para eles, não era bem aquilo que eles estavam esperando, nenhum deles, mas foram embora. Chegando na cidade, cada um foi para a sua casa. Aquele que o mestre falou que seria um grande rei, se tornou muito arrogante, muito egoísta, muito prepotente, já se achando um rei. As pessoas começaram a se antipatizar por ele. Já o outro, que sabia que o mestre tinha falado que tinha só 1 ano de vida, ele vivia cada dia como se fosse o último. Vivia bem, tratava bem a família, os amigos, trabalhava naquilo que podia não só para si mesmo, mas para aqueles que estavam à sua volta. E começou a ganhar a simpatia de todos com quem ele convivia. Um belo dia, eles se reencontraram, esses 2 amigos. E eles andando pelo caminho, eles encontraram uma bolsa cheia de moedas de ouro. Aquele que tinha certeza que ia ser rei, catou a bolsa de ouro e colocou nas costas. Nisso, o ladrão que havia perdido a bolsa com as moedas de ouro veio correndo e queria a bolsa. Aí os 2 amigos lutaram com esse ladrão. Esse ladrão tirou uma faca e machucou o braço desse que tinha só 1 ano de vida. Aí os 2, muitíssimo preocupados, foram procurar a casa do mestre. Aí chegando lá, o mestre falou: oi, meus meninos, vocês me acharam novamente? Ele falou: lógico. Aí o que falou, o que ia ser rei, né? Olha, nós vimos, já passou mais de 1 ano, eu não me tornei rei de nada ainda não. Aí o outro, que ia morrer em 1 ano, falou: ó, já passou 1 ano e meio já. E eu tô vivo, não aconteceu o que o senhor falou. Aí o mestre fala: você, que deveria ser rei, você usou de muita arrogância, muita prepotência e não foi uma pessoa muito boa, não. Então, as pessoas que podiam te tornar rei não se interessaram de ter um rei como você. Então, descartaram você da cabeça.
Agora, você que tinha só 1 ano de vida e que ganhou esse machucadinho aí no braço, isso aí não é nada, viu? Você realmente não morreu porque aqueles que você ajudou, que você fez o bem, te trouxeram tanta energia boa que você tá aí firme e forte, só com um cortinho no braço. Hoje eu contei muita história, né? Mas pra gente falar de Deus, a gente tem que falar muito mais. Hoje eu dei só uma pinceladinha. Em outros vídeos, com certeza vou falar da bondade de Deus muitas vezes, porque realmente não devemos nos esquecer jamais que Jesus, há 2000 anos, veio aqui para ficar entre nós, para nos alertar de amar ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E os ensinamentos do Mestre Jesus devem brilhar em nossos corações hoje e sempre, porque é isso que nos faz felizes. Ser gratos a Deus por tudo. Primeiro, pelo corpo físico que nos mantém vivos. Depois, pela roupa que vestimos, pelo teto que nos abriga, pela cama que abriga nosso sono. Agradecer a Deus pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que fazem toda a diferença em nossas vidas. É difícil estar recluso na pandemia? É. Mas quando você procura o melhor em você mesmo e nos outros, você sempre encontra. É só procurar que você acha. Até o próximo vídeo, amigos.